Repercutir esses números com o Vitor Irajá, já na tela conosco. Boa tarde, meu caro. Acho que o que mais tem de valioso nesses dados que a gente mostrou nesse recorte da pesquisa Quest, porque é muito difícil a percepção acreditar que a maior parte do eleitorado brasileiro, de fato, sabe identificar se a condução do Banco Central é técnica ou não é técnica, porque é um assunto muito específico, muito árido, mas não invalida os dados da pesquisa, não é isso. O que me chama mais atenção é que até esta discussão tem um componente de polarização política bastante forte quando a gente compara os grupos que votaram em Lula e em Bolsonaro. Maior percepção de uma atuação técnica ou de uma percepção positiva em relação a Campos Neto entre os eleitores de Jair Bolsonaro, mas mesmo entre os eleitores do presidente Lula também há um predomínio daqueles que veem a atuação do presidente do BC como técnica e não como política. Boa tarde. Boa tarde, Yuri. Exatamente isso, né? Você colocou que mesmo entre os eleitores de Lula há uma predominância de eleitores que acreditam que o trabalho do BC é técnico, né? Isso mostra, na verdade, o quanto a penetração dessas críticas de Lula ela não foi tão ostensiva quanto, inclusive, a gente imaginava, né, Yuri? Isso porque, apesar de uma rejeição alta em relação à questão dos juros, né? Em relação a uma percepção, na verdade, de que Lula está certo, né, nessas críticas que faz a Roberto Campos Neto, há um contingente grande da população que não sabia, inclusive, dessas críticas feitas pelo presidente Lula. De acordo com o levantamento da Quest, 64% afirmaram, né, das pessoas afirmaram que não sabiam, inclusive, dessas críticas que Lula fazia ao presidente do Banco Central. Então, esse recorte, né, dessa concordância por parte do eleitorado em relação às críticas de Lula, na verdade, atinge um contingente menor, né, de 34% apenas dos entrevistados, segundo a Quest. Mas, Yuri, isso tem, inclusive, uma correlação com a questão da popularidade do presidente Lula e com o cenário econômico. Isso porque hoje a gente viu, né, os dados publicados pelo IBGE em relação ao IPCA de junho e houve uma desaceleração em relação à inflação no mês passado. Avançou, na verdade, só 0,21%, enquanto o consenso de mercado era 0,32%. Então, há um controle exatamente dos preços, o que, na verdade, corrobora ali com esse aumento de uma percepção positiva em relação ao governo Lula. E também, é evidente, em relação à atuação técnica, né, apontada pelo brasileiro, né, majoritariamente como técnica, também por parte do Banco Central. Yuri. Muito obrigado, Vitor Irajá.